Bom, e agora nós estamos já terminando. Você vê quanta coisa que tem que falar, né? Mas eu gosto de ser assim, minucioso, detalhista, para não ficar nenhuma sombra de dúvida, tá bom? Eu espero estar sabendo representar, não é? As irmãs reverendas da Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, a qual eu reconciliei aí no mês passado. Eu estou aguardando aí, não é? Na posição do conselho. Espero que seja positivo. Tá bom, meus irmãos, meus amados? Como eu disse, foi aí que eu tive muito envolvimento com a espiritualidade. Experiências incríveis no Monte Santo. Né? Você que não conhece a Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, por favor, faça uma visita ali na rua Dona Ana Nery. Ela é pequena, no Cambuci. Né? Faça uma visita lá. Você vai ver que legal. Como é diferente, né? Você vai sentir o espírito de crentes que buscam a Deus e que ainda não se contaminaram, graças a Deus, com política, não se contaminaram com o mamon, o Deus do dinheiro, mas estão cheios da graça, da espiritualidade, do amor de Deus. Tá bom? Bom, vamos lá. Você já viu na Igreja Católica as ordens das mulheres celibatárias, não é verdade? As freiras. Bom, elas surgem entre o século III e o século IV. Terceiro século, quarto século, né? Quando começa o movimento do monarquismo, né? Esse movimento, gente, nasce com pessoas que queriam viver uma vida totalmente dedicada a Deus, né? Em oração, em renúncia, desprendimento, né? Desligar-se, cercear-se, né? Dos desejos, do mundão, da carne, daquilo outro, de orgia, de corrupção, de dinheiro, né? Do ódio, da raiva, e se conectar à meditação, a Deus, à elevação espiritual. Ok? Isso chama-se renúncia, né? Oração e tal. Isto, gente, deve ser muito, mas muito respeitado mesmo, não é? Para as mulheres, uma das pioneiras foi então chamada Santa Paula de Roma, que junto com São Jerônimo, o maior intérprete, né, que transliterou a Bíblia hebraica para a Bíblia grega, não é? E depois da grega para a latina, chamada Vulgata Latina. Ele fez parte da Septuaginta, ok? Bom, a Santa Paula ajudou Jerônimo na formação de comunidades femininas, não é? Para a vida de consagração a Cristo, à Igreja, ao Espírito Santo, ok? Aqui não cabe agora fazer nenhum julgamento, né? Porque é católico ou porque é evangélico, beleza? Cabe aqui agora a história. No século IV, ou melhor, no século VI, em diante surgem as ordens, as organizações estruturais, não é? No catolicismo existem então as ordens de freiras. Mas espera um pouco. Qual o significado da palavra freira? Freira vem do latim frater, que significa o quê? Irmão, irmã. Assim, dentro da igreja, né, uma freira é irmã de Cristo. Vive em comunidades como parte da família espiritual, né? Dedica a sua vida, ok, a Deus por meio de votos, pobreza, castidade e obediência. Como também na Igreja Sinos de Belém, e isso deve ser respeitado pelas demais denominações, instituições e igrejas que não têm o celibato. Lá, o
mensageiro ou a reverenda também fazem votos de castidade, não é? Fazem votos de fidelidade, não é? Fazem votos, enfim, de obediência a Deus. Ok? Na essência mesmo, uma mulher religiosa, uma mulher consagrada, né, faz parte da irmandade cristã. Ok? Bom, voltemos às ordens, né? As ordens monásticas, as clausuras, né? Vida contemplativa, ficar lá no monastério, rezando, orando, tá bom? Beleza? Quais é um exemplo de freiras que vivem no mundo aí enclausurado, rezando, orando, né? São as irmãs beneditinas, ok? Ou as clarissas, não é? Tem as apostólicas que são ativas, não é? São as irmãs de caridade, as irmãs que trabalham com educação, com saúde, são as missionárias da caridade, são aquelas que vão na comunidade, na favela, né, que ajudam socialmente e tal, etc, etc, etc. Não é? As freiras ou as irmãs, as reverendas das Filhas de Belém, elas são apostólicas, elas são ativas, elas não estão presas dentro de um, vou usar o termo preso, mas elas não estão reclusas dentro ali de uma clausura, dentro ali de um monastério, ok? Porque Yeshua, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, você já sabe, não é? Então elas são ativas na pregação do evangelho, na oração, nos dons, né, dentro da igreja, ok? Bom, e também tem as mendicantes, isso na Igreja Católica, né? Que vivem de doações ligadas às ordens de São Francisco, né? Ou, na verdade, existem centenas de ordens, né? E congregações, né? Femininas no mundo inteiro. Mais de 200 a 300. Ok? Falar de algumas delas. Ordem de Santa Clara, não é? São as Clarissas. Ordem das Carmelitas Descalças, Irmãs da Caridade. Bom, as mais conhecidas, não é? Perto de nós, que já faleceram, Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá. Bom, mas e no Novo Testamento, irmão Ben? Na Bíblia, existiam mulheres celibatárias, tal, reverendas, freiras, que seguiram Jesus? Sim, elas estiveram lá. E estão registradas Maria Madalena, Priscila, Febe, Lídia, nem todas aí eram celibatárias, né? Mas Jesus nunca andou sem mulher, sendo ele celibatário. Lucas vai dizer, o Evangelho de Lucas, que as mulheres, com seus recursos de viúvas ou uma mulher de procurador, sempre ajudou Jesus nessa questão. Hospedagem, comida, água, conforto, etc. Por quê? Ele, tá? Ele era Jesus, ele é Jesus. Não é para se apropriar disso, não é querer abusar, explorar as irmãs, é para querer ganhar carro, casa, ficar só em casa de boa, né? Sem render nada para a igreja espiritualmente falando, né? Tem muito aproveitador. Jesus é Jesus, tá? Nós não. Então, as mulheres sempre esteve com Jesus. O ministério das mulheres, o ministério das mulheres santas sempre foi um braço forte, né, com Jesus. Foram as que menos deram trabalho para Jesus, enquanto os homens, Deus tenha misericórdia. Bom, aqui no Brasil nasce também o ministério forte e santo das primícias, né? Na igreja Sinos de Belém, missão das primícias, ok? Que ministério é esse? O que é isso? Né? Explica isso para mim. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Pelo menos está suportando ali o celular. Bom, vamos lá então. Missão das primícias. Liderada por Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach Ben Etzeré. E seu servo, o missionário Josias,
que recebeu o chamado de servir a Deus como um celibatário, igual a um padre, para você entender. A revelação das primícias veio pela palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, até onde eu sei, quando o então ministro Jonas, que era o presidente da igreja na época, teve então essa inspiração, essa revelação sobre celibatários, e Deus mostrou para ele. Hoje ele não pertence mais à Ciência Belém, se não me engano, né? Mas na época, então, ele leu e viu a inspiração que deu origem, então, ao ministério das primícias, ok? O Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, que diz assim em grego, não é? Hoitoi yesin metan genaikon, genaikon oken emolitesan paternoi gay patenor garisin rutoi eisin hoi acoluntes ton arnio hopuan ripagen hutoi egorestesan apoton antropon aparreton, meu Deus, né? Antropo aparreton, né? Totelkaiton arnio. Ou seja, o que quer dizer isso que você leu em grego? Apocalipse capítulo 14, versículo 4. E estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer, né, que ele vá. E estes foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Coisa linda, né? Primícia. Vamos lá ver. Cadê o paninho? Primícia, mensageiros do Senhor. Primícia, são guerreiros de valor. Primícia, é a boca do Senhor. A espada das primícias, para queimar o tentador. Eu lembro, hein? Retiro de carnaval, 3, 4 dias no monte. Na época, mensageiro Salomão, mensageiro Hermes, um monte dos mensageiros, dos ministros, das reverendas. Ele que vem com a espada de fogo, sentado num cavalo branco, a encontrar com as primícias lá no Monte Sião. Primícia. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, né? O cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. No Monte Sião, não é isso? No Monte Sião. A encontrar com as primícias. Aonde? Lá no Monte Sião. Em Sião, o monte de Deus, haverá livramento para o povo seu, né? Pois ali estaremos com Cristo. Que coisa linda, né? Maravilha. Bom, então, presta bem atenção nessa palavra aqui, né? Essa palavra aqui é em grego. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó. Primícia. Primícia no grego, tá bom? Quer aprender a escrever primícia aí? Ó, primícia no grego, tá bom? E o que quer dizer primícia no grego?
Como se fala primícia no grego? Nós vamos falar isso aqui, ó. Você vai falar isso aqui, ó. Ó. A, pa, a, par, re. A, par, re. Tá vendo aí? A, par, re. E o que quer dizer isso? A mesma coisa que lá no hebraico. O Luiz está indo embora. A mesma coisa que quer dizer no hebraico. Sabe o que que é? Isso aqui, ó. Oferta especial. Especial. Ó. Para quem? Para Deus. Tá piscando ali, deixa eu dar uma olhadinha. Pronto. Minha bateria tá quase acabando. Mas eu acho que vai dar, hein? Para terminar. Então vamos lá. Né? Nós lemos Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, que fala sobre o Cordeiro e seus gemidos no Monte Sião. Koitoi Yesin Metan Genaikon, né? Uemolin Tesan, Partenoi, Garizin, Hutoi, Eisin, Roy, Acolontes, né? Ou melhor, Acolontes to Arnio, Ropuan Repage, perdão, Hutoi, Egorastesan, Apoton, Antropon, Aparre, Tontion Kaiton, Arnion. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias. As reverendas, então, dentro da revelação, dentro do campo da crença, não é? Beleza? As reverendas se tornaram, então, também primícias, como os homens, os mensageiros e missionários, primícias, não é? Segundo a interpretação do Apocalipse, capítulo 4, 14, versículo 4, fazem parte dos 144 mil, não é? Tanto mulher quanto homem. Mas peraí, presta bem atenção. Primícia em grego, aparré, ok? Primícia em hebraico, bikurim. Primícia em hebraico é bikurim, no hebraico, e em grego é aparré, ok? Significa primícia, oferta especial que o Eterno Hashem, o Eterno Adonai, o Elohim, pediu para Moisés na entrega ali as primeiras coisas com qualidade, sem defeito, sem mancha, sem mácula, o cordeiro, tudo que for do melhor da terra, não é dinheiro não, tá? Do melhor da terra, para o Eterno, para Deus, ok? É a oferta especial. Então, as primícias, os mensageiros, os iniciantes, seminaristas e mensageiros, não é? E também mensageiro titular e também missionários, como o missionário Josias, as iniciantes, né? Também as reverendas titulares, são uma entrega, se ofertaram para Cristo, para Deus. E sem preconceito nenhum, tá, gente? Respeitosamente, também muitos homens e muitas mulheres na Igreja Católica, como freiras, não é? E como padres. Beleza? Sempre tratando tudo com respeito, com carinho, com amor. Dentro do ministério da Igreja Silas de Belém, não é? Primícia, aparré, no grego, e bikurim, em hebraico. Se entregaram, receberam essa revelação, absorveram esse acreditar, essa revelação do Espírito Santo, e vivem assim, de forma casta, celibatária, fiel a Deus, a Jesus e a pregação da palavra. Embora o texto do Apocalipse 14, né,
destaque homens. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Não é? O sentido, não é? Aqui, ele é duplo, tá? Tanto físico quanto espiritual. Tanto mulher mesmo, corpo de mulher, né? Como também mulher no sentido espiritual. Então, uma pessoa escolhida para Deus, dentro desse contexto de ser especial para esse ministério, que não é nada fácil, é extremamente difícil ser primícia, ser celibatário, ser um padre, uma freira, ser um mensageiro, ser uma reverenda, porque você tem que negar a si mesmo. Você tem que sufocar os seus desejos humanos, normais da carne. Não é nada satânico, demoníaco, diabos, não é humano mesmo. Né? Como Jesus assim o fez. Venceu a si mesmo, a sua humanidade lá no deserto. Ok? Então, o sentido é pela tradição, né, cristã, o sentido é físico e também espiritual, simbólico, metáfora, ok? O sentido de serem virgens e o sentido de não se contaminarem com mulheres, ok? Mas que as mulheres eram essas, então, aqui dentro do contexto bíblico, seriam, então, mulheres, assim, que não respeitam o seu corpo, que não se guardam, não é? Não é a mulher por ser mulher, não é a mulher por ser mulher, tá? Mas é a mulher que se guarda direitinho, né? O seu namorado, o seu noivo e para o seu marido no casamento. Não é aquela pessoa que, pelo fato de ser mulher, né, vai se entregando um, outro, e tendo aquelas relações e tal, porque o nosso corpo é santo. Entende isso? O seu corpo, mulher, moça, mulher, seu corpo é santo, é um templo, tá bom? E como diz o apóstolo Paulo, né? Ou não sabeis que aquele que se deita com uma prostituta se faz um com ela? Então, a coisa é tão séria, ela é tão grave, ela é tão profunda espiritualmente, que quando você tem relações com uma pessoa, não é só o fato de você engravidar a mulher. Não é só o fato de pegar uma AIDS, de pegar uma doença qualquer, doenças DSTs, sexualmente transmissíveis. Não. Além de doenças, através de vírus, bactérias, passa-se também, não é? As cargas, as energias, pelo DNA. Meu Deus do céu, cadê meu pano? Misericórdia. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, tá bom? Isso é importante. Você que está entrando na puberdade, menino, adolescente, tá? Aqui, ó. Presta bem atenção nisso aqui. É mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso, né? Que se faz. Eu acho que é mais ou menos isso aqui. E aí vai, então. Opa. Acho que é mais ou menos isso aqui, ó. E aqui tem lá. Mais ou menos isso aqui, né? As coisas de DNA que você já entendeu aí. Então, dentro da genética do seu DNA, né, aqui tem cor de cabelo, tem sobrancelha, tipo de pelo, tudo, estrutura óssea, queixo, nariz, DNA, tudo, né? E isso daqui não é só no campo físico, isso traz toda a carga de herança também espiritual dos seus antepassados. Por isso que em Gênesis vai dizer o quê?
deixa o homem seu pai e sua mãe, se desvincula, e une-se à sua mulher. Ok? Quando une-se à sua mulher, só para você entender o poder e a maravilha, a força que é ser primícia, ser reverendo ao mensageiro celibatário. Então, quando você como homem, né? Aqui, você como homem, né? Quando você se une à sua mulher, não vou fazer aqui uma ilustração indecorosa, né? Porque não cabe, ok? Não é legal. Então, quando se une, né? Através do sexo, ok? O que acontece? Toda a sua geração de antepassados, presta atenção nisso, de antepassados, não é? Geração, geração, antepassados, tá? Antepassados. Então, vamos lá. Pecados, rituais, né? Crimes, maldições, hábitos, abusos, maldade, racismos, tudo que teve no seu antepassado, pelo DNA, também foi passado, até chegar a você. Olha que coisa. Por isso que, tetelestai, tudo está consumado. Acabou. Eu desfaço todas as obras malignas. Eu desfaço as maldições hereditárias, não é? Que vêm dos seus antepassados, para não pegar, para não chegar até você. Isso é importante, aceitar Yeshua, aceitar Jesus Cristo, se entregar, fazer orações de repúdio, de renegação, de renegar, de quebrar vínculos ruins do passado, porque segue você. Agora, se você já tem essa carga, e ela também tem essa carga dos antepassados dela, você imagina, não é? Você imagina, ok? Imagina você, não é? Você vai, não é? Essa bolinha aqui é você. Você vai e se junta a outra bolinha. E essa outra bolinha já tinha se juntado a outras duas bolinhas que tinham se juntado a mais, a mais. Parece da física da molécula, né? A mais. Há dezenas de pessoas com relação sexual, e cada uma dessas pessoas que tiveram relação sexual também tem os seus antepassados com as suas maldições hereditárias pelo DNA. Você imagina que você se deitou com uma pessoa, que deitou com várias pessoas, que tem toda essa carga e passa tudo isso para você. Entendeu? Tudo isso é passado para você. Por isso que as Escrituras vai dizer: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois serão o quê? Os dois serão o quê? Os dois, né? Quando se unem, se tornam o quê? Uma só carne. Uma só carne. Um só espírito. Um só espírito. Um só. Entendeu? Só que quando acontece isso aqui, por isso que é importante, no casamento, lá com o sacerdote, com o mensageiro, com o missionário, ou com, sei lá, ou com o ministro, né? O celebrante, o ministro, né? O padre, fazer o quê? A oração de quebra de maldição dos antepassados e das relações anteriores. Os antepassados e relações anteriores. A quebra isso, não ser isso, porque os dois agora vão ser uma só carne. E não pode trazer maldições de outros relacionamentos ou dos antepassados, ok? Para ficarem puros, para ficarem limpos, ok? E não terem sequelas
Peraí, sequelas em si mesmo, em si, oh meu Deus, em si mesmo e em quem? Nos filhos. Olha a seriedade que é ser celibatário, ser virgem, por mais ser deboche, não é? Quer ver um outro exemplo que eu vou dar? A menina, quando ela é virgem, né? A menina, quando é virgem, ela é calma, ela é calma, ela é calma, comportada, educada, respeita, ou seja, honra, respeita o pai, a mãe. Quando ela deixa de ser virgem, que ela se entrega a qualquer rapaz ou qualquer cara, todo sujo, impuro, contaminado, que já deitou com um, com outra, com um, com outra, com um, com outra, cheio de carga. Ou não sabeis que aquele que se deita com uma prostituta se torna um com elas. Imagina com quantos homens uma prostituta deita, sem ofender, desmerecer, discriminar. Né? Vamos para o campo da espiritualidade, tá bom? Não da pessoa em si, mas do campo da genética, do campo da espiritualidade, não é? Sem contar que cada espermatozoide traz uma cadeia genética de uma série de coisas, ok? Sem contar as doenças, né, que eu falei, mas a parte espiritual. Olha só como isso é sério. Você imagina, né? Aí a menina vai, se entrega a qualquer um, cara vai, aproveita, não tá nem aí, depois não quer assumir, ou engravidou, não quer ser pai, e começa a bagunça. Bom, depois que essa menina perde a virgindade, gente, sabe o que acontece? Ela não é mais a mesma filha. Cândida pura, não. Agora, ela se torna, sabe o quê? Ela se torna isso aqui, ó. Ela se torna rebelde, mal criada, né? Mal criada, ela se torna mal criada, né? Ela fica mal criada, né? Ela responde, ela desrespeita a mãe, ela não foca mais no estudo, ela desrespeita professores, não é? Professores, ela se entrega, o quê? As drogas, nas baladas, ela só dá problema para a mãe, para o pai e para a família. É a sequência, ok? Salvo quando tem uma boa estrutura familiar, não é? Tá entendendo? Pegou essa? Bom, agora, vamos voltar aqui. Onde a gente estava, não é? Não estão contaminados com mulheres, você entendeu aí, né? Bom, o Apocalipse, o que é uma mulher aqui no sentido figurado do Apocalipse? Só para entender. Porque ela diz, esses são aqueles que não estão contaminados com mulheres. Então, muitos podem partir do princípio de, mas por que você está colocando reverendo aí com primícia? Não é? Não dentro da Assembleia de Belém. Estou falando em outras denominações. Né? Lá fala de homens. E lá fala também que são das 12 tribos de Israel. Né? Isso também tem um sentido literal e também tem um sentido espiritual, um sentido de crença. Né? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Deixa eu ver que hora que é. Nossa, como passou rápido, né? Eu já vou terminar porque eu vou ter que trabalhar. Bom, vou explicar isso aí, tá bom? Por que a mulher, claro que pode ser incluída aí como primícia,
como as reverendas, né, do Senhor. Porque a mulher de Apocalipse vai usar uma mulher para transmitir uma mensagem simbólica, não é, de uma religião muito poderosa que se embriaga com o sangue das pessoas. Uma religião que é, ou várias religiões, que é configurada como uma prostituta do Apocalipse, não é? Simboliza religiões, simboliza religiões depravadas, promíscuas, que se vendem, que se prostituem, usando textos do Evangelho, da palavra, para fazer comércio e ganhar poder. As mulheres santas também são chamadas ao celibato, como primícias do Senhor. Então, as mulheres que receberam este chamado são agregadas ao ministério das primícias, né? Ao ministério das primícias, como reverendas. Vamos ao Gênesis, para você compreender, ok? Profundo isso que eu vou ensinar para você agora. Gênesis 2, 24, o Bereshit. Al ken yazol vishi et aviv, ve'et imo, ve'davar ke beishtoch, ve'chayul, levazar echad. O que quer dizer isso? Gente de Deus. Daqui a pouquinho, ok? Vamos ver aqui que está pintando. Pronto, arrumei. Então, o que quer dizer isso? Né? Vamos lá. Aquele Yazovish et aviv, né? Vitimo vedavar beistor ve'chayul levazar echad. Portanto, deixará, como disse o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, ambos uma só carne. Presta bem atenção. O foco aqui é a questão séria, profunda e espiritual da união, da conexão. Serão ambos uma só carne. Quando um homem, como eu expliquei, e uma mulher se relacionam, se tornam um, ok? Aí você acha que tudo que eu falei aqui de se unir e passar as cargas, não é? Não só fluidos, não só prazer, não só uma criança que é gerada, né? Não só as doenças, não é? DSTs, mas também fluidos, não é? Espirituais, que estão escondidos dentro da Gênese, dentro da genética, não é? Os DNAs. Você acha que é só pela relação sexual, né? Nananina, não. A partir do momento em que houve o contato de beijo, de língua, não trocou só bactéria, não. Os fluidos também. DNA também está tudo aí. Quando a polícia científica, quando a investigação, quando a perícia, ela quer pegar o DNA de alguém, ela pega na bituca de cigarro, olha, ela pega na escova de dente, ela pega no copo, na colher, porque está tudo lá, o DNA da pessoa. Ó, a ciência respalda o que eu estou falando. Você vê como é sério essa questão de beijo de língua, contato, né, com mucosas de relação sexual. Não é brincadeira. Tá bom, pessoal? Cuidado aí. Isso afeta depois o comportamento do seu filho e da sua filha, como eu disse. Bom, quando, né? Por isso, o perigo de vários relacionamentos, como destaca Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que eu já falei, né?
oidade, rotin, colomenos, temporne, hensomestin, esontai garpesin, duo eisakam. Ok? Ou não sabeis que aquele que se une a uma prostituta, né, uma meretriz, uma garota de programa, faça um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Olha isso, gente. Aí você começa a pensar em com quantas pessoas você já se deitou, se relacionou sexualmente, beijou, que o sexo começa na boca, no beijo. Né? Antes do beijo começa nos olhos, na mente e tal. Mas com quantas pessoas você já se relacionou? Já quebrou esses relacionamentos? Já fez uma oração de quebra, de maldição dentro de você? Precisa, está precisando. Você vai ver como tudo vai assentar, você vai ficar mais calmo. Tudo que você herdou de ruim, mudou seu comportamento, vai sair. Bom, o versículo 17, né? Vejam agora. Rodei colomenos ton kirion. Han pneumaistin. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Bom, o mensageiro, primícia, a reverenda, ambos primícias, se unem a quem? O mensageiro não se une com outra mulher, que não é pecado, é uma bênção de Deus, mas para isso tem que ter chamado, vocação. E a reverenda se une a quem? A outro homem? Não. Elas se unem ao Senhor. O que acontece? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, tornam-se um espírito com o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Ok? Isso é maravilhoso, isso é lindo, não é? Ocorre que aquela também pode ser incluído. Não é só aquele que se une ao Senhor, mas aquela que se une ao Senhor também pode ser incluído. Sabe por quê? Porque tanto no grego quanto no hebraico, não é? Destacar o uso do masculino como forma genérica é normal, representando, não é, qualquer pessoa, tanto aquele quanto aquela. Um exemplo, tá? Um exemplo. Jesus vai dizer, não é? Deixa eu colocar aqui, que isso aqui me ajuda, tá? Opa! Deixa eu só arrumar aqui. Ô Pai amado. Pronto, consegui arrumar. Bom, então, tanto aquele ou aquela pode ser entendido como ser humano, como pessoa, não é? Todos podem receber essa palavra, ok? Será que todos podem receber essa palavra? Ser chamado como primícia, como reverendo, reverenda, a Deus, no mundo celibatário. Estou dizendo tudo isso porque nós lemos lá em Apocalipse que esses são os que
não se contaminaram com mulheres. Então ali é só os homens? Não. Paulo está dizendo aqui, né, como a gente acabou de ler, em 1 Coríntios, que aquele que se une ao Senhor, parece que é só os homens, mas não é. As mulheres também estão inclusas. Já disse, no grego e no hebraico, não é? Aquele vai estar sempre quase na iniciativa aí, não é? Para destacar o uso do masculino, mas de forma genérica. Não é? Como assim de forma genérica? Presta bem atenção. Jesus disse assim, em Mateus 19, 12. Enzingar, eunoroi, roi tenes, ekolias, metros, engenentesan, rutos, rodenamenos, horeto. E há eunucos que a si mesmos se fizeram por causa do reino de Deus, dos céus. Quem pode receber isto, receba. Quem pode receber isso? Ele colocou quem? Ele não colocou só os homens, só os rapazes, só os homens que puder receber isso. Ele colocou quem? Okay? Quem pode receber? E não o homem apenas, o hétero. Ok? Bom, por isso temos freiras, temos reverendas, temos também pessoas, não é? Que vivem uma vida celibatária, sem ser religiosa, sem se entregar a Deus. Por opção própria, porque quer, porque gosta de viver assim. Né? E que não se casam. E não tem relação sexual também. Beleza? Para concluirmos, Paulo vai dar ênfase a esse ministério casto, santo e puro, orientando, né, em 1 Coríntios 7,7, dizendo: queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, a sua vocação, a sua inclinação. Um deste modo, o outro daquele modo. Um não consegue viver sem mulher. O outro não consegue viver sem homem. Não é? E outros conseguem viver sem mulher, sem homem. Ok? Porém, digo aos solteiros. Né? Agora é ele, não é Deus que está impondo nada. É o apóstolo Paulo, a opinião dele. Por isso que Paulo está dizendo agora. Porém, digo aos solteiros e às solteiras, né? Que são celibatários. E as viúvas, que é bom ficarem como eu. Primícia do Senhor. Ok? Mas isso é para quem tem vocação, para quem tem chamado. O casado não é obrigado a largar a sua mulher para ser primícia. E nem a mulher é obrigada a largar o seu marido para ser primícia. A Igreja Evangélica Pentecostal dos Filhos de Belém deixa isso bem claro. Além de ser uma vocação, é também um desejo que nasce no coração da pessoa, não é? Quando essa pessoa se torna, por exemplo, viúvo ou viúva. Mas não há uma imposição, não há uma regra. Você tem que ser. Até mesmo para os solteiros e solteiras. Você tem que ser. Não há essa imposição. Isso não existe. Tudo é de livre arbítrio, de pura vontade e desejo da pessoa, não é? E também quando a pessoa já é chamada por Deus, ok? Portanto, tanto homem mensageiro como mulher reverenda são primícias do Senhor, né? É um ministério especial, ok? Que enfrenta um dilema, uma luta, não é? Com o seu corpo, com a sua mente, com suas emoções, seus desejos, né? Sobrepujando, não é? Todos os impulsos e desejos normais e naturais, né? Do ser humano. Mas fazem esse sacrifício, né? Como eunucos, eles se castram, não é? Eles se castram, não é? Não é fisicamente não, tá? Deus me livre. Eles se castram mentalmente, não é? Para ter tempo, mais ocupação, mais tranquilidade para a obra de Deus. Portanto, Deus abençoe esse ministério, Deus abençoe vocês cada vez mais, reverendas do Senhor, mulheres santas, mulheres de Deus, da Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias,
Quarta-feira eu vou estar aí. E faço um pedido a você que me segue nas lives, você no meu canal do YouTube. Por favor, deem uma força lá no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Aqui também, no curtindo, né? E compartilhando, comentando. Também lá no meu canal do YouTube, gente. Dá uma forcinha lá. Se inscrevam lá. Não precisa ter medo, não, gente. Pelo amor de Deus, tá? Quem não se ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Ok? Dê uma forcinha no meu canal do YouTube. Se inscreva lá, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E aqui eu termino essa live deixando essa homenagem, essa reverência, esse respeito, não é? A essas mulheres consagradas a Deus, não é? Se você não conhecia, você que me segue e quer conhecer, Rua Dona Ana Nery, Cambuci, São Paulo. Você vai achar lá a Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias. Tá cansado de ser enganado? Tá cansado de ser saqueado? Tá cansado de ser explorado? Tá cansado de ouvir falar de política, disso, daquilo, aquilo, outro, disputa, briga, quebra-pau de pastores? Tá cansado de tantos escândalos? Eu te convido para você conhecer a Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, Missionário Josias, Rua do Ana Nery, a Cambuci, São Paulo. Até a próxima. Agora eu vou preparar para fazer uma live especial para os meus queridos e amados irmãos, ministros da Igreja Sinos de Belém. E depois vamos para as missionárias, as mulheres casadas. Tá bom? Shalom, muito obrigado, Deus abençoe e até quarta-feira.